Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, eu sou o professor Neru, professor de Física e Matemática, né? E nesse vídeo falaremos sobre a equação da elipse. Como que se chega nessa tal equação, né? Por que que a equação ela tem essa característica, né? Então a gente vai fazer uma demonstração para que aqueles alunos que não conseguem lembrar ou memorizar a equação saibam desenvolvê-la e chegar até a equação sem precisar decorar, beleza? Então, antes da gente iniciar, peço a vocês que deixem seus likes, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, né? Aperte o sininho para que a gente possa divulgar o canal da educação e que você também receba notificações de novos vídeos, ok? Relacionado a diversos conteúdos e assuntos aí da física e da matemática, certo? Vamos lá. Para a gente iniciar a nossa demonstração, obviamente, precisamos de uma elipse, né? E todo mundo sabe que uma elipse, ela é uma figura geométrica como essa, né? Que nos dá aí uma excentricidade, não é isso? Então vou fazer bem grande mesmo, que é para que a gente consiga trabalhar suas definições, certo? Diminuir mais um pouco, acho que aqui está legal. Bom, a gente sabe que assim como na circunferência, a elipse também tem os seus eixos, né? O nosso eixo x e y, ok? Então, interessante que você já monte aí os seus eixos na sua elipse, certo? Ok. Bom, criou os eixos, né? Eu não sei se está dividido na divisão correta, né? Mas a ideia é a gente fazer a criação dos seus eixos, né? Vou girar esse cara aqui 90 graus, né? Para a gente criar o nosso eixo maior, né? Que está aí relacionado ao nosso eixo horizontal, nosso eixo x, ok? Certo. Bom, deixa eu tentar alinhar aqui, né? Bom, maravilha. A princípio, essa é a ideia, né? Nós temos aí o nosso eixo x e y, né? Vamos determinar aqui, ó, nossos eixos, né? X e y, certo? Ok. Sabendo que em uma elipse nós temos dois focos que podemos partir de qualquer ponto dessa elipse, né? Qualquer ponto dessa elipse, nós teremos aí a mesma distância dos focos até essa determinada posição, certo? Então, deixa eu apagar aqui e vamos criar o nosso foco, né? O nosso foco, eu vou determinar ele aqui, ó, né? Foco 1, ok? Que eu vou chamar de F1, certo? E o nosso foco 2, que na verdade eu vou só copiar e colar aqui para ganharmos tempos, né? Vou colocar ele basicamente aqui. Lembrando que esses focos, assim como nas lentes esféricas, né, nós temos aí a mesma distância entre eles, né? Até o centro dessa elipse, né? Dessa elipse. Certo? Bom, criados aí, agora a gente precisa criar o nosso ponto, né? Onde esses caras vão, obviamente, se encontrar, né? Então vamos criar um ponto aqui, ó, como esse, na nossa elipse, né? Certo? Estou tentando colocar dentro da linha para que fique interessante, né? Ok, consegui. Bom, criado aí, nós temos o nosso ponto P, né? Que esse ponto P ele está relacionado aos eixos, né? Ele não está em apenas o eixo horizontal, né? Ele está relacionado aos dois eixos. Então, o nosso ponto P ele vai estar relacionado a x, obviamente, né? E a y, certo? Ok, professor. E o nosso ponto, e os nossos focos, né? Os nossos focos ali, na verdade, deixa eu corrigir aqui, é o foco 2, né? Então, vamos fazer com calma, né? Para que a gente possa entender como chegar, como que se deu aquela equação, né? Então, nós temos aí foco 1 e foco 2. Lembrando que
o nosso, né, do centro aqui da nossa elipse, né, o centro da nossa elipse, né, a nossa excentricidade. Nós temos uma distância, né, que vou chamar de C. Para esse lado aqui da origem, o nosso C negativo, né, porque ele está abaixo de zero, né, menor que zero. Então vou chamar esse cara aqui de C negativo, ok? Nosso eixo X, o C negativo. E daqui para aqui, ó, né, nós temos o nosso, obviamente, o C positivo, certo? Ok, vamos fazer com calma, passo a passo. Ok, o nosso C positivo. Beleza. Lembra que a gente teve a ideia de criar um barbante, né, ou uma corda que ligue um determinado ponto ao outro, né? Então vamos criar esse cara. Eu gosto de cores chamativas, né, para que a gente consiga enxergar perfeitamente. Então deixa eu botar esse vermelho mais escuro. E aí a nossa corda vai estar ligada aqui, ó, né, aos nossos focos, ó. Tanto o foco 1, né, ao ponto da circunferência, né, ou da elipse, né. É muito comum fazer essa confusão, né? Só lembrar da excentricidade que você lembra que está trabalhando com a elipse, né? Então bota aqui também no foco 2, né? E ao nosso ponto. Bom, fez esse vínculo entre o foco 1 e o foco 2 através do ponto P. A gente fala que a soma das distâncias entre F1 e P, F2 e P é igual a 2A. Por quê, professor? Bom, o nosso A, que eu vou colocar como esse cara aqui, ó. O nosso A é todo esse comprimento aqui, né? Ó. Eu vou tentar colocar o nosso F2 ali em cima, né? Sabendo que esse foco é o nosso F2, né? Ok? Nosso F2 aqui em cima. Deixa eu colocar num lugarzinho que a gente consiga ver legal, né? Então vou botar esse cara aqui, o nosso foco 2, né? Esse ponto ali, eu também estou achando ainda meio distante. Só levantar mais um pouquinho, pronto. Opa, diminuir, né? Não é interessante essa diminuição. Vou pegar novamente aqui, copiar, colar e encostar, né? Ok. Ok, então aqui nós temos o nosso foco 1, nosso foco 2. Agora nós estamos querendo encontrar a distância dos eixos, né? Onde nós temos aqui o eixo maior e o eixo menor. O eixo maior, turma, é esse cara aqui, ó. Eu não quero passar por cima do C, né? Então vai ser esse cara aqui, ó. Beleza? Esse cara todo. É o nosso eixo maior que a gente chama de A, né? Obviamente que do outro lado também será o mesmo A, né? Então o que, é que a gente quer fazer? Esse cara é o A e esse cara aqui, ó, vou colocar com essa cor vinho, é o nosso B, né? Está relacionado aí ao eixo Y, beleza? Bom, feita essa relação, o que, é que a gente quer demonstrar? A gente quer demonstrar que a soma das distâncias entre o foco 1 e o foco 2 é igual a 2A. Beleza. Imagine que a gente está rotacionando, né? Rotacionando esse cara aqui, ó. Né? E aí a gente vem, traz ele, traz e chega até esse determinado ponto aqui. Que a gente também pode definir esses caras aqui como sendo pontos que está relacionado a A e esse ponto da extremidade que está relacionado a B. Beleza? Então, quando chega aqui, vai ficar assim, ó. Como esse barbante ele não vai variar, o comprimento dele é constante, então imagine, ele está aqui, ao esticá-lo, ele tem que vir até aqui, né? Para poder continuar sua rotação, né? Ó. Vem, e assim sucessivamente, sempre ligando aí o ponto, o foco 1 e o foco 2. Quando eu faço isso aqui, analisando agora essa posição, o que é que nós vamos ter aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer essa análise. Primeiro, nós temos a distância
de F2, né? Nós temos a distância de F2 até esse ponto aqui, vai ser, eu quero esse comprimento, né? Então nós temos, eu vou colocar assim, ó. Vou cortar aqui. Vou colocar assim, ó. D, a distância, né? Vou botar D'. A distância de F2 até esse ponto A, né? Vai ser o seguinte. Aqui nós temos, ó, a variação de A menos C, né? Eu tenho um A, né? Eu tenho um A menos C, né? Só que a gente pode dizer, ao invés de fazer essa diferença, eu tenho um A, eu tenho um C mais A, né? Então eu vou ter C mais A. Isso aqui para F2, né? F2 até o ponto P, que na verdade ele vai estar aqui, ó, nosso P, né? Vamos colocar a nomenclatura que a gente criou, né? O nosso P vai estar aqui, o nosso ponto P, ok? Bom, então essa relação para F2, a distância de F2 do foco 2. Agora, a relação para o F1, você concorda que a distância dele é apenas esse comprimento. Então, se eu pegar o A e subtrair esse menos C, a gente tem a distância do foco 1. Né? Considerando que esse C é igual a esse, né? Eu posso dizer que eu tenho A. A menos C. Beleza? Como os comprimentos dos focos são iguais, então eu tenho A menos C. Concordam? Beleza. Ele disse que a soma dos dois tem que ser igual a 2A. Então, se a gente somar D' mais o D, né? E esse cara aqui relacionado ao foco 1, a gente vai ter, somando aqui, ó, nós vamos ter A mais A, né? A mais A, obviamente, 2A. E C mais menos C, esses caras se cancelam. Por isso, a gente comprova e realmente a distância do barbante, a distância dos focos até o ponto voltando para o outro ponto, a gente tem 2A. Né? Então, 2A é o comprimento do barbante. Beleza? Pronto, criou isso aí. Agora a gente vai descobrir de fato quem é D' e quem é o Dzinho, né? E isso tem que ser igual a 2A, né? Para a gente ter a distância desses caras aí. Então vamos lá. Pegando aqui ainda a nossa equação, né? Pegando aqui a nossa equação ainda, D' mais D igual a 2A, né? Nós vamos ter o seguinte. Lembrando que se a gente pegar, vamos lá, se a gente pegar outra relação, né? A gente está pegando o barbante dessa cor. Se a gente pegar, já que a gente já sabe que é 2 vezes A, jogar esse cara aqui no máximo de B, né? E a gente sabe que se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter uma relação, A e A, né? Ó, porque tem que ser 2A. Obviamente, o A vai estar aqui, ó, né? O A vai estar aqui, né? Que são 2A, então é AA. Beleza? E nós vamos ter uma relação pitagórica que vai nos dar, ó, o comprimento total IB e o nosso C aqui, ó. Né? Nosso C que já está ali, né? Nosso C negativo, né? Isso é no sentido oposto de X. Ok? Ok, fez essa relação. Então basta agora deixar aqui ela arquivada. Ó. Vamos fazer esse arquivamento aqui. Ó. A gente sabe que A é hipotenusa. Então eu tenho, deixa eu
Vou colocar aqui meu Azinho. Então eu tenho que A ao quadrado. Vamos lá, fazer direitinho, viu? Com calma. A ao quadrado é igual, né? A ao quadrado é igual a C, né? Vou colocar o Czinho aqui. A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais o B ao quadrado. Beleza? Existe essa relação e a gente já comprovou, né? Pitagoricamente. Beleza? Deixa essa equação guardada e vamos trabalhar agora as distâncias, né? Para a gente chegar em uma equação que relacione os eixos maiores e menores com o nosso eixo x e y, né? Certo? Bom, feito isso aí. Agora, como é que a gente encontra o nosso D', né? Voltando aqui para o nosso sistema, ó, o nosso D', que é esse cara aqui, grandão, esse é o nosso D, né? E o F2 está relacionado ao D', né? E o nosso D'. Como é que a gente encontra essas distâncias, né? Bom, todo mundo sabe, né, que a distância, vou criar aqui um eixo simples, básico, só para vocês relembrarem a distância de 2 pontos, né? Distância entre 2 pontos, girar aqui um 90, ok. A distância entre os 2 pontos, criar aqui ó, um ponto A e um ponto B, nós temos A e B. Esse cara aqui vai ser aqui, esse cara aqui vai ser aqui, esse aqui, né? Esse cara vai ser aqui, esse vai ser aqui. Aqui nós temos y final, y inicial, né? Só para vocês relembrarem, né? X inicial e o nosso x final, ok? Essa é a distância entre os caras, entre 2 pontos, né? Fazer direitinho essa reta, pronto. Aqui a gente pode fazer uma projeção, né? Aqui a gente sabe que é a variação de y, aqui é a variação de x, né? E esse cara é a nossa distância, beleza? Que eu vou chamar de z, não sei qual é, certo? E fazendo aqui a relação pitagórica, nós temos z quadrado, a variação de x ao quadrado, mais y, mais a variação de y, né, ao quadrado. Beleza? E aí, você sabe que z vai ser a raiz de x final menos x inicial ao quadrado, mais y final menos y inicial ao quadrado. Ok? Essa é a nossa relação para 2 pontos, né? Certo? Essa é a relação para 2 pontos. A distância entre 2 pontos. Agora, aplicando isso aqui para o nosso D', né? Aplicando isso aqui para o nosso D', vou pegar esse cara aqui novamente. Né? Não, deixa ele aí, né? Vamos fazer aqui. Pronto, isso aqui a gente já sabe o que acontece. Aplicando essa relação para o nosso D', vai ficar o seguinte. Nós temos a distância F1 AP mais F2 AP é igual a 2A. Beleza? Logo, a gente sabe que agora F1 ele tem o seu x, né, em menos C, y0, já que está em cima do eixo x. F2, a sua posição é em C, né, positivo, porque ele está em x positivo. O nosso y0 e o nosso ponto x e y. Beleza? Fazendo essa relação, a gente sabe a distância ali, ó. Fazendo a relação agora, a gente pode construir aqui a nossa equação, né? Logo, nós vamos ter, lembra, D' mais D'zinho é igual a 2A. Né? Então, quem é D', né? D' vai ser a variação de x, então vai ser a variação de F1
com P de x, ou seja, x final, né? X é o final, é o ponto final que a gente quer chegar em P. Vai ficar x menos o menos c, né? Porque é a variação, então menos c. Beleza? Menos c. Ok? E isso aqui é o quadrado, né? Isso aqui é o quadrado. Mas também vale para y inicial e y final. Então nós vamos ter y final menos zero, né? Que é o inicial ao quadrado. Ok? Mas também, da mesma forma, o x inicial em F2 e o x final em P. Então nós vamos ter x mais c ao quadrado mais y final menos inicial, que também é zero, ao quadrado. E tudo isso aí, obviamente, né? Eu vou até pegar isso aqui e colocar embaixo, né? Tentar colocar isso aqui embaixo para a gente conseguir enxergar direitinho, né? O que estamos fazendo, certo? Isso aqui, obviamente, igual a 2A. Ok? Ok, agora, por álgebra, né? Agora, só continuar fazendo algebrismo, né? Então, nós sabemos aqui que a nossa equação vai ficar x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Opa. Beleza? Mais raiz de x, na verdade ali, ó, que é menos, né? Que é menos, né? Porque o x aqui, ó, o c é positivo, então a variação é menos, né? Então aqui vai ficar x menos c. Beleza? Ok. Então nós temos x menos c. Deixa eu diminuir essa borracha aqui um pouquinho. Tá atrapalhando, né? Ok. Então vai ficar com x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? E isso aqui igual a 2A, obviamente. Galera, feito isso aqui, agora a gente vai entrar em um campo que você deve trabalhar manipulações matemáticas, né? Então, são equações que não são complexas, mas precisa de um pouco de prática, interpretação e conhecimento para que você consiga chegar ao resultado. Mas vamos fazer, né? Então, nós temos o seguinte, eu quero trabalhar com esse cara aqui positivo, né? Isolar ele. Então o que é que eu vou fazer? Vou isolar esse cara, né? Vou isolar esse cara aqui. Vou repetir o meu 2A, né? Eu tentei manipular de outras formas e não deu certo. Então essa forma foi a manipulação mais correta. Então menos, esse cara aqui está positivo, obviamente ele passa para o outro lado negativo, certo? E aí a gente vai ter uma equação com essa característica. Beleza? Aí, usa-se análise, álgebra analítica, né? Para que a gente consiga resolver. Então, o que é que você faz aqui, ó? De forma esperta, né? Leva todo mundo ao quadrado. Mas por que, professor? Porque eu quero cancelar esse cara aqui, né? E ficar só com esses valores aqui, ó, de dentro. Ok? Cancelei a raiz de um lado. E aí, do outro lado, a gente já pode até destrinchar aquilo ali, né? Já podemos destrinchar. Vamos lá, a gente tem um produto notável. O que é que acontece aqui, ó? Esse cara aqui vai ao quadrado. Estou fazendo logo de forma direta, ó. 4A ao quadrado, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Por conta do menos aqui, ó. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. A. E aí vezes o segundo, que é esse cara todo, né? Vou até fazer uma raiz menor, que eu estou achando essa raiz muito grande. Né?
Então vai ficar assim, nossa raiz aqui, ó. Aí. E como aqui é menos, esse cara todinho ao quadrado fica positivo, né? E esse cara todo ao quadrado, o que é que vai acontecer com ele, ó? Cancela. Ok? Então, cancelando aí, a gente agora tem esse cara aqui de dentro, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar só ele. A gente vai ter só esse cara aqui. Ficou ótimo, né? Pronto, essa é a nossa equação, né? Que já tem uma cara mais fácil de trabalhar, vamos dizer assim. Vou copiar esse cara e vamos correr lá para a outra folha, né? Bom, correndo aqui para outra folha, nós vamos ter o seguinte. Esse cara aqui. Vou tirar isso aqui da frente. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente pode destrinchar já esse produto notável aqui, né? Ó. Esse notável aqui, ó. Tanto esse quanto esse. Beleza? E depois a gente trabalha as outras equações, né? Então, destrinchando esse cara aqui, vai ficar o seguinte, ó. Primeiro ao quadrado, né? Vou fazer direitinho esse x aqui. Ficou parecendo um y. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2cx, né? Mais o segundo ao quadrado, mais y ao quadrado. E isso igual a esse cara todinho aqui, que a gente não vai trabalhar com ele agora, né? Vou colocar aqui. Vou até reduzir, ó. Reduzir para dar para caber todo mundo, né? Mas, perceba que é trabalho, né? Mas a gente chega lá. Mais o produto desse cara aqui, ó, o produto notável, né? Que vai ser x quadrado. Aqui tem um menos, então vai ser menos 2cx mais c quadrado. Mais o nosso y ali. Beleza? Agora a gente já pode simplificar algumas variáveis aqui, ó. Por exemplo, o x quadrado elimina esse aqui, né? O c quadrado elimina esse e o y quadrado elimina esse. O que nos resta? Esse cara aqui, né? Esse cara todo aqui, ó. Beleza? Esse cara todo aqui. Vou aumentá-lo, já que a gente já está com valores menores. E sobrou aqui, ó, esse cara. Concorda? Sobrou esse cara aí. Beleza? Fazendo aqui uma inversão, né? Ó, jogando esse menos 2cx para o outro lado, a gente vai ter uma relação assim, ó. Uma relação jogando vai somar, né? Que são valores iguais, então vai ficar 4cx igual a essa turma todinha aqui, né? Concorda? Concordo, professor. Beleza. Agora, vamos eliminar esse 4 aí. Eu posso dividir todo mundo por 4, né? Ok? Dividir todo mundo por 4. A nossa relação vai ficar, né? Então, vou botar aqui o então, né? Vai ficar cx igual ao quadrado menos a raiz de x menos c ao quadrado, né? Vou fechar aqui, ou raiz de x menos c ao quadrado mais y quadrado, e aí fecha a nossa raiz. Bom, o que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida aqui, né? O que a gente poderia fazer para facilitar a nossa vida, né? A ideia, galera, é a gente tirar essa raiz aqui, né? Ó. Essa raiz aqui está atrapalhando a gente, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar esse cara para o outro lado, positivamente, né? Vou passar esse cara positivamente, ó, para cá. E aí, vai ficar a ao quadrado menos cx. Beleza? Agora a gente ficou com um valor mais simples de ser trabalhado, né? Bom, feito isso aí, eu quero esse cara aqui todo,
Logo, vou deixá-lo, né? E jogar o A para o outro lado, né? Então, a gente vai ter A ao quadrado dividido por A menos CX dividido por A. Concorda? Porque o A está multiplicando, ele vai passar dividindo todos, né? Agora, a ideia é tirar esse radical, jogar ele para o outro lado como expoente, não é isso? Deixa ele aqui, né? Jogando como expoente vai ficar... aqui a gente já pode simplificar, né? Ó, cortou, cortou. Então a gente vai ter A menos CX sobre A, né? Isso aqui ao quadrado. Beleza? Jogamos o expoente. Tranquilo? Tranquilo. Bom, destrinchando aqui, desse lado, nosso produto, nós vamos ter x² menos 2cx, novamente, mais c² mais y². Isso aqui, fazendo o produto aqui, vai ficar ao quadrado, menos 2 vezes a vezes cx sobre a. Esse a aqui, ó, quando a gente fizer o 2 vezes, esse a vai cancelar com esse, né? Então, o que vai ficar vai ser menos 2cx. Beleza? Concorda comigo? Né? 2 vezes a vezes cx sobre a. Então, cortou, cortou. Com menos 2cx. Né? Mais esse cara aqui ao quadrado, que fica positivo. Então, a gente vai ter c² x² sobre a ao quadrado. Todo mundo quadrado. Beleza? Beleza. Estamos terminando. Simplifica esse com esse, né? A gente já viu aqui que pode fazer isso. É isso? Então, vai ficar x², né? Mais c² mais y². Beleza? y². Isso é igual. Galera, fazendo aqui um meio pelos extremos, né? Para não ter que fatorar. Vai ficar a² mais c² x² sobre a ao quadrado. Beleza? Estamos chegando ao fim aí. Agora, jogando esse a ao quadrado lá para o outro lado, né? Jogando esse cara aqui para o outro lado, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter ax² mais ac² mais ay ao quadrado. Lembrando que esse a também está ao quadrado, tá, gente? Então, vai ficar do outro lado a² mais c² x². Beleza? Agora, você tem que ter uma noção de como você vai relacionar todo mundo, né? Como é que você vai relacionar aí todo mundo? Bom, primeiro, eu sei que se eu jogar esse cara para o outro lado, né? E trabalhar esse x² com esse x², pode me gerar alguma coisa. Então, vai ficar a² x² menos, né? Menos a², menos c², né? Menos c² x² mais a² c² mais a² y² igual a quarta. Beleza? Aqui a gente coloca em evidência, né? Vamos para outra página. Perceba que é um cálculo, como eu disse, que não é convencional, né? Trabalha-se um pouquinho de álgebra linear. Beleza? E aí nós vamos ter, continuando, nós vamos ter o seguinte. Colocando esse x em evidência, nós vamos ter a² menos c² vezes x² mais esse cara aqui, né? Esse cara aqui eu já posso passar para o outro lado para ver se a gente consegue encontrar alguma outra relação. Então vai ficar a² menos a²
ao quadrado C quadrado. Beleza? Galera, não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, o que é que nós temos aqui? Ó? Lembra aquela relação que a gente descobriu lá inicialmente, né? A gente descobriu que A ao quadrado era igual a AB ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então eu posso dizer que A ao quadrado menos C ao quadrado é igual a B ao quadrado. Beleza? Fez essa relação pitagórica que a gente fez lá da distância tendo o ponto P em cima do comprimento máximo do eixo menor B. Então, turma, esse cara aqui é o nosso B quadrado. Né? Logo, nós vamos ter, né, deixa eu colocar aqui logo, nós teremos B quadrado x quadrado mais A quadrado y quadrado igual, ó, aqui também podemos fazer uma relação de evidência, onde eu tenho A quadrado que multiplica A quadrado, né? Multiplicando um pelo outro, voltamos ao A quarta, menos o A quadrado sai, vai ficar o C quadrado. E novamente nós temos aí o nosso B quadrado. Beleza? Agora nós temos tudo isso aqui, né? Novamente, vou pegar até o A. Temos isso aqui novamente, né? E B, né? B quadrado. Como eu quero chegar a uma relação que tudo isso me leve a um valor, né? Um valor unitário, seria uma relação parecida com a relação trigonométrica, né? Do comprimento máximo, né? De uma unidade. Então eu pego e divido todo mundo aqui, ó. Espera aí. Divido todo mundo por A ao quadrado, B ao quadrado. Fazendo isso aqui, ó, esse cara cancela com esse, vai virar 1. Né? Logo, nós vamos ter o seguinte. Então, ou dessa forma, né? O B cancela com esse B. Nós vamos ter x ao quadrado sobre A ao quadrado. Mais esse A cancela com esse A. Então, nós vamos ter y quadrado sobre B ao quadrado. E ali, como eu disse, todos cancelam com todos. Fica 1. E aí, turma, a gente chega na equação, né? Vou botar aqui Eureka, porque foi um trabalho, né, para chegar nela. Eureka. A gente chega aí na equação da elipse. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Essa foi mais uma aula de demonstração. Espero que tenham contribuído. E na próxima aula, vamos aproveitar essa equação para calcular a área da elipse, certo? Também fazendo uma demonstração para chegar na equação, né? Obviamente, a equação da área da elipse. Beleza, galera? Então, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho, ajude o professor, divulgue e vamos lá para a próxima aula. Forte abraço, valeu monstro, até a próxima.